o Senhor já ressuscitado, ele disse aos discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do alto, assim como havia sido prometido pelo seu Pai. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E aqui nós sabemos que o poder, o verdadeiro poder, ele foi dado à igreja. Nós sabemos que o poder, ele não foi dado à União Europeia. O poder, ele não foi dado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O poder, ele não foi dado aos Estados Unidos da América. O poder, ele não foi dado ao Fundo Monetário Internacional. O poder, ele foi dado à igreja. O verdadeiro poder. E ele continua dizendo, em Mateus 16, 18, que esta igreja, agora munida deste poder, não seria possível que as portas do inferno prevalecessem contra ela. Em Mateus 16, 18, ele nos diz, ele disse a Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele referia-se a si mesmo. Sobre esta pedra, a pedra angular, a pedra preciosa, a pedra rejeitada pelos construtores, ele edificaria a sua igreja. E ele diz, na sequência, e as portas do Hades, em outras versões, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Ora, por que que o inferno não poderia vencer a igreja? Porque a ela foi dado poder. Agora, a pergunta é, se o inferno ele não pode prevalecer contra a igreja, porque lhe foi dado poder. A pergunta que o conselho de inteligência de Satanás faria poderia ser esta: de que maneira nós poderíamos neutralizar este poder? Porque nós sabemos que o poder foi dado à igreja. E nós também sabemos que se a igreja fizer uso deste poder, se a igreja operar com este poder, nós não poderemos prevalecer contra ela. De que maneira, então, o diabo com astúcia poderia neutralizar este poder? Ou melhor, fazer com que a igreja não faça uso deste poder. Porque se nós operarmos com este poder que foi prometido e nos foi dado gratuitamente, pago na cruz, as portas do Hades não poderão nos vencer.
Pode ser que o diabo possa se fazer esta pergunta: como neutralizar este poder, então? E a resposta está nas Escrituras. Veja comigo. Em Mateus, capítulo. Eu vou projetar minha tela novamente. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13. O Senhor nos disse: vocês são o sal da terra. Vocês quem? Nós aqui reunidos nessa sala. Todos que nos acompanham no YouTube. A igreja. E ele disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O Senhor Jesus nos comparou ao sal da terra. Mas então ele levantou um alerta. Cuidado! Porque se o sal da terra perder o seu sabor, ele se tornará imprestável. E ele só servirá para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aqui nós poderíamos colocar no dicionário bíblico a definição de uma igreja imprestável. É a igreja que perdeu o seu sabor. E a pergunta que surge é esta: qual é o sabor da igreja? Porque se esse sabor for perdido, esta igreja, ela se torna inútil. Para neutralizar esta igreja a qual foi dado poder, não é necessário demoli-la. Não é necessário assinar um decreto proibindo os cultos e as reuniões religiosas. Basta remover o seu sabor. Basta destruir o seu sabor. Ela se torna imprestável. Inútil. Porque perdeu o seu sabor. E quem disse foi o Senhor Jesus. Essa teoria não é minha. Esta não é uma nova doutrina. Estas são as palavras do Senhor Jesus. Ele nos disse: vocês são o sal da terra. Mas o sal precisa manter o seu sabor. Porque se o sal perder o seu sabor, ele se torna inútil. A igreja que perde o seu sabor, ela se torna imprestável, pode jogá-la fora. Ai, 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 ai. Assim nós podemos chegar à conclusão. Assim nós podemos reconhecer aonde que Satanás vai atacar a igreja. Ele não vai vir com tochas de fogo para queimar a igreja. Ele não vai vir com um trator para demolir a igreja. Ele atacará a igreja em tentando destruir o seu sabor. E nós sabemos muito bem que o sabor do sal é o que o diferencia dos demais temperos. O sabor do sal, a sua salinidade, é o que lhe dá identidade. O sabor da igreja é a sua identidade. Qual é a característica dos cristãos?
que os diferenciam do resto dos habitantes da terra? Qual é a identidade de um cristão que o diferencia do resto do mundo? Qual é a sua identidade? Quando os céus contemplam a terra, qual a identidade deste povo que Deus chama de meu povo? Qual o seu sabor? Número 1, nós sabemos que para remover o poder da igreja, só é necessário destruir o seu sabor, a sua identidade. E se destruindo a sua identidade, a igreja perde o seu poder, e perdendo o seu poder, agora o inferno pode prevalecer sobre ela? Somando 1 mais 1, nós podemos concluir que Satanás vai atacar a identidade da igreja. Não os templos, a identidade. E Deus, em sua presciência, ele nos disse e nos revelou esta estratégia do maligno. Em Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1, ele nos disse, veja, acompanha comigo esta narrativa. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens número 1, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Nabucodonosor trouxe aqueles israelitas e determinou que eles então fossem instruídos na língua e na literatura da Babilônia, inseridos na gastronomia da Babilônia, para que daqui 3 anos, quando este rei voltasse a ter com eles, esses israelitas estivessem lendo a literatura da Babilônia, falando a língua dos babilônios, vestindo as roupas dos babilônios, celebrando as festividades dos babilônios. As suas piadas seriam as piadas babilônicas, para desconstruir a identidade de Israel neles, o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, o tesouro pessoal, da onde viria o Salvador. O Senhor colocou em Nabucodonosor, em sua presciência, nos revelando a estratégia do maligno contra a igreja.
sutilmente, desconstruindo a nossa identidade. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é esta: qual é a identidade da igreja, então? Vamos ver. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia nos diz qual é a identidade da igreja. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ainda, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, quando Paulo se dirige à igreja, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, quem são eles? Eles são os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A identidade da igreja não há sombra de dúvida que nós fomos chamados para sermos santos. A identidade da igreja é a sua santidade. E para tornar esta igreja inútil, inoperante, imprestável, basta destruir a sua santidade. Eu acho que agora uma ou duas coisas estão começando a fazer sentido, não? Em Efésios 1:4, a Bíblia nos diz que nós somos chamados para sermos santos. Este é o seu chamado. As pessoas, elas ficam, às vezes, se perguntando: qual é o chamado de Deus na minha vida? É comum nós ouvirmos isso, né? Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o chamado de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Está aí em Efésios 1:4. O chamado de Deus na tua vida é para você ser santo. Em primeiro lugar. Está aí o propósito de Deus, está aí a resposta. Chamados para serem santos. E nós vamos ver um pouquinho adiante o que significa isto. Mas eu quero colocar esse fundamento, e são inúmeros versículos. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, sempre quando ele escreve à igreja, e ele vai se dirigir à igreja, então ele escolhe uma palavra para definir aquele público ao qual ele está se dirigindo. E a palavra frequente que nós vemos é esta: aos santos da igreja na Galácia, aos santos em Colosso, aos santos em Corinto, aos santos em Éfeso, aos santos. Esta é a palavra que define a identidade da igreja. Efésios 4:22. A Bíblia nos diz: quanto à antiga maneira de viver, nós fomos ensinados a despir-se do velho homem. Efésios 4:22. Que se corrompe por desejos enganosos. E serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Qual é a identidade deste novo homem, o qual nós somos ensinados a nos revestirmos? Nós somos exortados a nos despirmos do velho, que se corrompe por desejos enganosos, e agora revestir-se de um novo homem. Mas qual é a identidade deste novo homem? Este novo homem, número 1, Efésios 4, 24, ele foi criado para ser semelhante a Deus. E qual é a semelhança de Deus? Número 1, em justiça. Número 2, em santidade. E essa justiça e esta santidade, eles provêm da verdade. E o Senhor Jesus nos disse em João 17, 17, que a tua palavra, Senhor, é a verdade. Este padrão de justiça e este padrão de santidade, dos quais nós devemos nos revestirmos, provém da verdade, provém das Escrituras, não são os nossos padrões de santidade. Não são padrões modernos de justiça. Eles foram estabelecidos na verdade, eles provêm da verdade. A fonte desta santidade e desta justiça está na verdade. Esta é a identidade de um cristão, amados. Não é outra. Esta é a hora de nós fazermos uma auditoria. E a Bíblia nos diz que a palavra de Jesus Cristo, as suas palavras, são como um espelho. O homem que as ouve e não as obedece é como aquele que olha no espelho e depois de ir embora esquece quem ele é. A palavra de Deus é para nos revelar quem nós somos. Corrompidos por desejos enganosos. E ela nos exorta a adotarmos agora uma nova identidade. Porque a maneira como você vive, o que você fala, o que você come, o que você veste, falam a respeito da sua identidade. O seu estilo de vida, até mesmo a maneira como você se veste, revela a sua identidade. O que nós praticamos constrói a nossa identidade. Ah, aquele homem é um mentiroso. Fernando? Fernando, você não pode acreditar no que ele fala, não. É um mentiroso. É um depravado. Boca suja. É uma palavra, 3 palavrão. Outra palavra, 4 palavrão. O que você fala constrói a sua identidade. O que você faz constrói a sua identidade, define ela. E a palavra de Deus, ela nos chama a adotarmos uma nova identidade. E esta nova identidade chama-se justiça, chama-se santidade. E isso nos tornará semelhante a Deus, porque Ele é 3 vezes santo. Uma nova identidade. Como as pessoas te conhecem? O que elas dizem ao teu respeito? Como as pessoas definem a sua identidade? Hoje é um dia. Hoje é o dia em que você pode mudar a sua identidade. Caso você esteja cansado de ser quem você é. O mentiroso que você é. O imoral que você é.
o difamador, o fofoqueiro que você é, o infiel que você é, o adúltero que você é. A porta para mudar a identidade está aberta, porque o Espírito Santo está disponível ainda. Não perca essa oportunidade. Uma nova identidade. Mas se nós perdermos essa identidade, junto nós perdemos o poder dado à igreja. Se nós perdermos essa identidade, nós nos tornamos imprestáveis e nos tornamos apenas uma instituição social. Podemos distribuir cestas básicas, podemos evangelizar, podemos pregar Jesus, podemos adorar a Deus, sem efeito. A igreja sem santidade, ela não cumpre o seu papel sacerdotal de ser um instrumento do Espírito Santo na terra para mudar o destino do homem do inferno para o reino de Deus. E ela se torna apenas uma instituição social. E até existem outras melhores. Esta é a hora de nós fazermos uma auditoria em nossas vidas. E verificarmos se nós possuímos a identidade de Cristo. O sabor do sal. Ainda em 1 Pedro 1:2, o Senhor nos diz que nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Ele nos foi enviado para nos santificar, para construir em nós esta nova identidade em justiça e em santidade. O Espírito Santo foi enviado com esta nobre missão de nos santificar, nos purificando, nos tornando obedientes, humildes e fiéis a Jesus Cristo. A sua obra santificadora. E nesse ponto nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: o que é santidade, então? E após essa pergunta surge uma segunda. Como eu não sei? E a terceira pergunta que se segue é essa: como ninguém nunca me ensinou? Essas foram as três perguntas que o Espírito Santo me fez quando eu ouvi o santo ensino, a doutrina da santidade, aquele ensino que não seria mais suportado nos últimos dias, o santo ensino. Como eu não sei? Como é que até agora eu não sei o que é santidade? Sendo que sem ela ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. E como é que ninguém nunca me ensinou esse tempo todo? Não é possível. Que tragédia. O que é santidade? E vale lembrar, amados, principalmente para aqueles que nos visitam, nós estamos o tempo todo batendo nessa tecla e repetindo este tema e pregando este conceito nos nossos corações para não nos esquecermos dele.
de manhã, de tarde, de noite, ensinando nossos filhos, quando acordam, quando andam, quando vão dormir. Santidade, 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 sem a qual ninguém verá o Senhor. Que vem da palavra hebraica kedusha, que significa separação. Do geral para o particular, do comum para o privado. Do que é que nós devemos ser separados, então? A igreja deve ser separada do quê? Que separação é esta? Que é a identidade da igreja? Número 1 do mundo. Separação do mundo. Agora está explicado por onde a serpente nos enganou. Por onde a lábia do diabo entrou. Separação do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos diz: não adotem os padrões do mundo. Não se amoldem ao mundo. Não vos conformeis com o mundo. Não vos amoldeis ao mundo. Não adotem os padrões do mundo. Separem-se. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha para os padrões do mundo. Olha para como o mundo vive. Olha para o estilo de vida do mundo. Olha o que o mundo assiste. Olha do que o mundo fala. Observa bem. Toma o seu caderninho e faça anotações. Olha como o mundo se veste. Olha como o mundo se relaciona afetivamente. Se separa. Veja como o mundo gasta o seu dinheiro. Veja o que o mundo fala. Veja quais são as conversas do mundo. Não adote os seus padrões, porque você foi chamado para ser santo, separado dos padrões do mundo, separado dos costumes do mundo, separado dos valores do mundo, separados dos princípios do mundo, separados da filosofia vã e vazia do mundo. Separados. E se a sua vida cristã não for uma vida de separação do mundo, a sua jornada cristã é inútil. A sua jornada cristã é imprestável. Não serve para nada. Pode jogar fora. Vai ser pisada pelos homens. Separação. Número 1 do mundo. Número 2, o pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que nós fomos libertos do pecado quando nós fomos batizados em Cristo Jesus. E ela diz no versículo 12: portanto, não permitem que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que você obedeça os seus desejos. Romanos 6:12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Pois antes o pecado nos dominava. E a Bíblia diz: não permita que ele continue dominando, porque vocês foram batizados em Cristo, mortos em sua morte, para uma nova vida, uma nova identidade em justiça e em santidade, provenientes da verdade, à semelhança de Deus.
Não permitam mais. Vocês eram dominados. Mas a partir de agora, não permita mais. Porque agora lhes foi dado o poder do alto. Poder contra o pecado. Vocês foram empoderados pelo alto. Do alto. Não permita mais. Agora é você quem dá permissão ou não para o pecado te dominar. Porque fostes lavados no sangue do Cordeiro, purificados de suas injustiças, receberam o Espírito da promessa, para fazer com que vocês obedeçam os mandamentos de Deus com diligência, com fidelidade. Não mais dominados pela carne, mas escravos de Deus, escravos da justiça de Deus, cujo fruto é a santidade, cujo fim é a vida eterna. Antes da vida eterna, tem uma palavrinha chamada santidade. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é vida eterna. Antes de vida eterna, santidade. Antes de vida eterna, santidade. Separação do mundo. Separação do pecado. Porque nós somos libertos. Nos foi dado poder. E agora somos nós que damos permissão a ele ou não, porque o pecado tem desejo próprio. Romanos 6,12, não permita que ele domine os vossos corpos, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. O pecado ainda habita em você e ele tem desejo próprio, mas cabe a ti não deixar dominar-se por ele, porque você recebeu o poder e ele veio do alto e foi enviado a preço de sangue. Ainda não fomos glorificados. O pecado ainda está em nós e todo dia tenta nos dominar. Esta separação, ela é do mundo e do pecado. Mas se você não é capaz de se separar do mundo, você não se separa do pecado. Porque se este poder, ele não é capaz de mudar nem o seu guarda-roupa, como você vai lutar contra a sua natureza? Como você vai fazer morrer os desejos e as paixões da sua natureza? É por isso, amados, que o diabo parou um caminhão na porta da igreja, abriu as portas da caçamba e depositou todo o lixo mundano na casa do Senhor, com a nossa permissão, com a nossa anuência, com as nossas boas-vindas. E hoje as vestes mundanas estão lá, as tatuagens do mundo estão lá, o namoro do mundo está lá, o decote do mundo está lá, a minissaia do mundo está lá, o estilo mundano de música está lá, as piadas do mundo estão lá, o stand-up do mundo está lá. Mas quem deu as boas-vindas fomos nós. Mas esta é a hora. E o tempo acabou para nós reconstruirmos a identidade da igreja. Restaurar a identidade de Cristo na sua vida. Esta é a hora. Esta é a hora da restauração da identidade da igreja. A restauração da santidade na casa de Deus. Da santidade na vida do crente. Da santidade na vida do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.
O verdadeiro nascimento da água e do Espírito. Os verdadeiros frutos de arrependimento. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Porque ele disse aos 12: vá e façam discípulos. Discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos de Cristo. O discípulo precisa ter a identidade do seu mestre. E a identidade do seu mestre chama-se santidade. Esta é a hora de nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. De nada vale os títulos. Crente, evangélico, protestante, pentecostal, tradicional, arminiano, calvinista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. De nada vale. O que importa é se você é um discípulo de Jesus Cristo. E um discípulo de Jesus Cristo deve possuir e transmitir e refletir a sua identidade, a sua separação da queda moral, a sua separação da corrupção do mundo, a sua separação do pecado, empoderado pelo alto. O poder que veio do alto, o Espírito Santo. E esta identidade da igreja, amados, me permitam ainda explorar um pouco mais a respeito dessa identidade. Porque nós poderíamos nos fazer uma segunda pergunta: qual é a identidade da igreja que será arrebatada? Se nós pudéssemos olhar lá no futuro e ver esta igreja que vai ser tomada pelo Senhor, na sua gloriosa manifestação, quando ele se revelar em meio aos seus anjos flamejantes, aquelas pessoas vivas que serão tomadas, aquelas pessoas que dormiram que serão ressuscitadas, qual a identidade deste povo? Como nós poderíamos os identificar? Qual a identidade deles? Qual a identidade dessa igreja para o arrebatamento? E não há uma hora mais urgente e importante para nós nos perguntarmos qual a identidade da igreja para o arrebatamento, visto que nós estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja. Considerando que o seu anúncio já foi dado. Porque em Mateus 22, o Senhor Jesus disse que quando as bodas do casamento do filho do rei ficasse pronta, os convidados seriam avisados. Saiba, o aviso já foi dado. Qual a identidade deste povo? Vamos ver o que as Escrituras nos dizem a respeito. Dando um passo à frente agora, enquanto nós vamos para a parte final. Qual a identidade desta igreja para o arrebatamento? Nós vimos que a sua identidade é a santidade, que a santidade é a separação do mundo e do pecado. E o Senhor Jesus nos disse em João 17, do versículo 16 ao 18. Ele disse a respeito de nós: eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus, ele disse acerca de si mesmo: eu não sou deste mundo, eu não pertenço a este mundo. E os meus discípulos também não são deste mundo. Porque o discípulo deve ser como o mestre. E o mestre não era deste mundo. E ele diz no versículo 18: assim, Pai, como me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Mas eles não são do mundo. Mas eu os envio ao mundo como tu me enviaste ao mundo. E este sal da terra foi enviado ao mundo para quê?
vamos explorar um pouco mais esta identidade da igreja. Estes santos, eles não foram colocados em um compartimento, em uma cidade, em uma fazenda, reservados lá até a vinda do Senhor Jesus. Eles foram enviados ao mundo, apesar de não pertencerem ao mundo. Apesar de não possuírem os padrões do mundo, eles foram enviados ao mundo como ele foi enviado ao mundo, não pertencendo ao mundo. Para quê eles foram enviados ao mundo? João 16, 18. Para que eles foram enviados? O Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. No 13 ele disse, vocês são o sal da terra. No 14 ele disse, vocês são a luz do mundo. Vocês foram enviados ao mundo para ser luz do mundo. E vocês foram enviados ao mundo como luz, porque o mundo está em trevas. O mundo precisa de luz, e vocês foram enviados como luz para este mundo que está em trevas. E ele disse aos seus irmãos, em João, lembre-se que nós somos os seus discípulos. E quando chegou a ocasião da festa da Páscoa em Jerusalém, os seus irmãos que ainda não criam nele, lhe indagaram, por que você não sobe? Você não quer se fazer conhecido ao mundo? Suba a festa e se revele ao mundo. E Jesus respondeu aos seus irmãos em João 7,7. Ele disse, o mundo não pode odiar-vos, mas ele odeia a mim. E por que o mundo odiava o nosso mestre? Ele disse, porque eu testifico que as suas obras são más. O sal da terra, ele foi enviado como luz do mundo para testificar que as obras do mundo são más. Para testificar que o homossexualismo é mau, que o aborto é mau. Foi para isso que nós fomos enviados ao mundo, como luz do mundo, para testemunhar para o mundo que as suas obras são más. Nós não fomos enviados ao mundo para ficarmos calados, trancados em casa. Nós fomos enviados para testemunhar que as obras do mundo são más. E neste pacote veio o ódio do mundo. Nós só poderemos fazer amizade com o mundo se nós nos calarmos. Mas amizade com o mundo é inimizade com Deus. E junto com esse testemunho virá o ódio. O mundo não vai te achar desagradável. O mundo não vai te achar inconveniente. O mundo vai te odiar com profundo ódio. A não ser que você não testemunhe que suas obras são más. A identidade e o propósito da igreja. A identidade e a função da igreja. Você não foi enviado ao mundo, meu amigo, para falar sobre o Corinthians e o Palmeiras que jogaram no último final de semana. Você não foi enviado ao mundo para conversar sobre a última série do Netflix. Você foi enviado ao mundo para testemunhar que as obras do mundo são más. Prepare-se para ser odiado.
E não tema, porque lhe foi dado o poder do alto. Não tema. Apenas conserve a sua identidade. Apenas mantenha-se em santidade. E o inferno não poderá vencê-lo, em nome de Jesus. E o Senhor ainda, por fim, nos revela a identidade da igreja para o arrebatamento. Porque ele diz em 2 Pedro 2,5 que ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. E ele ainda diz, no próximo versículo, que ele também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Deus tem um dia no seu calendário, marcado e sabido, para castigar os ímpios. E a Bíblia diz especialmente aqueles que vivem satisfazendo os desejos impuros da sua carne. Cuidado! Você que vive levando a sua carne para o bar para satisfazer os seus desejos impuros, cuidado! Deus tem um dia marcado para castigá-lo. Você que se satisfaz vendo imoralidade no YouTube, imoralidade no TikTok, a mocinha dançando com a barriguinha de fora para lá e para cá, você que satisfaz a sua carne, comendo a imundícia da pornografia, saiba que Deus tem um dia para castigá-lo, marcado em seu calendário. Arrependa-te. E se despoje desses desejos que corrompem o homem. E se revista de uma nova identidade. E santidade também é pureza. Pureza ao nível dos olhos, ao nível dos pensamentos. Pois a Bíblia nos diz para nós adotarmos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, tudo aquilo que é digno de louvor e honra, tudo aquilo que é louvável, que é nobre, nisto pensais. A mente de Cristo, pura. E a Bíblia continua dizendo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que ela livrou Ló. Ele livrou Ló. Quem era Ló? Homem justo. Que se afligia com o procedimento imoral daqueles que não tinham princípios morais. Se você vive aflito com o que você vê e ouve todos os dias, eu tenho boas notícias. Esta é a identidade de quem ele vem livrar. Mas se vai tudo muito bem, se o que você vê e ouve nesta geração não lhe traz nenhum desconforto, não te aflige, não lhe atormenta, ao ponto de você ficar na porta da cidade esperando um livramento, você está em problemas. É melhor fazer uma auditoria. É melhor fazer um exame de si mesmo. E se comparar com este espelho chamado Palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas e ele destruiu o mundo antigo como exemplo do que acontecerá. Mas nestas ocasiões, ele livrou o justo Ló, número 1, e ele livrou o pregador da justiça, Noé, número 2.
E esta é a identidade da igreja que será livrada quando este dia chegar, na ocasião do arrebatamento. O justo e o que prega a justiça. Não é só o justo. É o que prega a justiça também. Será que Noé, nos seus dias, estava dizendo que o vestidinho curto na casa do Senhor é pecado? Será que Noé estava pregando que o homossexualismo é mal? Será que ele estava pregando que aborto é abominação? Será que ele estava pregando santidade? Pregador da justiça. O justo e o pregador da justiça. Livrados do juízo. Que virá. Deus deu exemplo. Esta é a identidade da igreja que será arrebatada. E lembre-se que 1 João 3,7 a Bíblia diz que o justo é aquele que pratica a justiça. Qual? A do Brasil? Que justiça é essa? Aquela que o Senhor Jesus mandou buscar em primeiro lugar, a do reino de Deus. E essa justiça do reino de Deus, em sua constituição, ela diz, no artigo chamado Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. No artigo chamado 1 Pedro 1,15, sejam santos em tudo que fizerem. No artigo Efésios 1,4, ela nos diz, vocês foram escolhidos para serem santos. O justo é aquele que pratica o que a justiça de Deus ordena. E ela ordena santidade. E este justo será livrado. E ele não só a pratica, como ele anuncia ela. Ele anuncia nas praças, ele anuncia no trabalho, ele anuncia nas esquinas, ele anuncia no Zoom, ele anuncia no YouTube, ele anuncia em casa, ele anuncia para o vizinho, ele prega a justiça. Ninguém ouviu. Noé entrou com a sua família, mais 7 pessoas, mas ele pregou 120 anos. A identidade da igreja poderia ser o título desta mensagem. A identidade da igreja é o alvo do diabo. Porque se destruí-la, ela não servirá para mais nada. E por fim, o Senhor Jesus nos diz em Lucas 17:26, que exatamente como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ele nos garante em Lucas 17:31, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quem será livrado? O justo e o pregador da justiça. Aquele que pratica a santidade. Aquele que aperfeiçoa a santidade no temor do Senhor, segundo Coríntios 7:1. E aquele que anuncia a santidade. Aquele que prega a santidade. Este será livrado na vinda do Filho do Homem. Esta é a hora, amados, para reconstruirmos a nossa identidade cristã. Em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra à nossa reverendíssima arcebispa Luciane Toledo para todas as considerações finais.